Bom dia. Vamos iniciar agora a apresentação do nosso projeto de kombucha de chá verde com suco de abacaxi, acerola e gengibre. Meu nome é Diana e eu vou começar falando sobre o que é a kombucha. A kombucha é uma bebida refrescante obtida pela fermentação do chá açucarado, com uma cultura simbiótica de bactérias e fungos acéticos. No Brasil, o kombucha ainda é considerado um produto novo, produzido por pequenos produtores ou de forma caseira. É principalmente apreciada por consumidores que procuram aderir a alimentos mais saudáveis em seu cotidiano. No Brasil, esta bebida tem seus padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela Portaria número 103, de 20 de setembro de 2018, que traz como definição: kombucha é uma bebida gaseificada não pasteurizada, obtida através da respiração aeróbica e fermentação anaeróbica de um mosto composto de infusão de origem vegetal e açúcares, por um consórcio de bactérias e leveduras simbióticas, microbiologicamente ativas, resultando em uma bebida ácida e doce, com pH entre 2,5 e 3,5, e acidez titulável mínima de 6%, expressos em porcentagens de equivalentes gramas de ácido acético, podendo ser adicionado de suco de fruta, polpa, extrato vegetal, especiarias, mel, aroma e outros aditivos permitidos em legislação específica da Anvisa. Sua origem não se sabe ao certo, mas algumas evidências apontam que teria surgido na China antes de Cristo e se popularizado pelo mundo com auxílio da Rota da Seda. Acredita-se que essa bebida era utilizada apenas para uso medicinal e que seu consumo como bebida foi popularizado pelo imperador Qin Shi Huang, da dinastia Qin. Seu uso foi difundido pela Rússia, Europa Oriental e depois para a Alemanha no início do século XX. Em meados do século passado, chegou à França e às colônias francesas do norte da África. Na década de 1960, foram relatados estudos sobre o benefício da kombucha na Suíça, e a partir de então, o seu uso foi difundido por todo o mundo. Seus benefícios. Entre os principais benefícios trazidos pelo consumo do kombucha estão sua ação probiótica para a prevenção de disbiose do trato gastrointestinal, que seria o desequilíbrio entre os micro-organismos benéficos e patógenos. Sua ação antioxidante e anti-inflamatória. Hematoprotetora para a proteção do fígado. Antimicrobiana, hipocolesterolemiante, capaz de reduzir a concentração de colesterol na corrente sanguínea. Redução da glicemia, estimulação do sistema imunológico e a resistência a tumores. Sua matéria-prima. Segundo a legislação, o kombucha deve ser composto por um mosto, composto por uma infusão vegetal e açúcares, por um consórcio de bactérias e leveduras simbióticas microbiologicamente ativas, este conhecido por SCOBY. O SCOBY é uma simbiose de bactérias e leveduras embebida em uma película polimérica de celulose que forma um biofilme flutuante no chá. É formado pela associação de bactérias produtoras de ácido acético, como as de gênero Acetobacter e Gluconobacter, com espécies de leveduras do gênero Saccharomyces e Saccharomyces. O kombucha também pode ser acrescentado de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologias autorizadas em legislação específica da Anvisa, e suco e polpa de fruta, extrato vegetal, especiarias, mel e aromas naturais.
O nosso produto é uma kombucha de chá verde com suco de abacaxi, acerola e gengibre. As propriedades dos componentes do kombucha. O chá verde. O chá, produzido a partir das folhas da planta Camellia sinensis, é uma das bebidas não alcoólicas mais consumidas no mundo. Os chás de camélia são classificados em 3 tipos: o preto, o verde e o oolong, sendo diferenciado pelos beneficiamentos de suas folhas. O chá verde é produzido a partir das folhas secas, frescas da planta, as quais são apenas escaldadas e fervidas, ocorrendo uma rápida inativação da enzima polifenol oxidase, o que mantém preservado o seu teor de polifenóis e o torna mais rico em catequinas. Existem estudos que mostram que essas substâncias estão associadas ao controle da obesidade. E os compostos com atividades funcionais, prevenindo doenças cronodegenerativas, incluindo câncer e doenças cardiovasculares e a diabetes. A sacarose o açúcar é o essencial na produção do kombucha, visto que é o substrato para a simbiose das bactérias e leveduras, que o transformarão nas substâncias que o caracterizam. O açúcar branco é considerado o melhor substrato para a fermentação do kombucha. O SCOBY, como dito anteriormente, é uma simbiose de bactérias e leveduras, embebida em uma película polimérica de celulose que forma um biofilme flutuante no chá, e é formado pela associação de bactérias produtoras de ácido acético. O abacaxi é considerado um dos frutos tropicais mais importantes, principalmente por suas características de sabor, aroma e cor, cuja comercialização vem se expandindo no mercado mundial. Esse fruto se destaca pelo seu valor energético devido à sua alta composição de açúcares e valor nutritivo pela presença de sais minerais como cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cobre e iodo, e vitaminas como C, A, B1, B2 e niacina. A acerola é um fruto típico do Nordeste brasileiro e pode ser usada vantajosamente como agente enriquecedor da formulação de produtos, como uma grande fonte de vitamina C, provitamina A, ferro e cálcio. Por ser um fruto típico da região, poderia ser utilizado também para atrair o consumidor para o consumo do kombucha, principalmente na região Nordeste. O gengibre é utilizado na formulação dos alimentos e é também conhecido por suas propriedades curativas. Os benefícios ao seu consumo estão associados à quantidade de compostos fenólicos que possui. Possui ainda atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e é considerado um quimiopreventivo e antitumoral. A formulação do produto. Para chá verde, na literatura, não se encontrou um consenso sobre as proporções utilizadas para a preparação de chá verde para o kombucha. Segundo Puri e Puri 2016, uma das formas de se fazer o chá é seguindo a proporção de 20 gramas por litro de sacarose para 10 gramas por litro de ervas secas na infusão. Para o SCOBY, segundo Paludo 2017, a proporção de SCOBY a ser utilizada é de 10 a 20% do volume de infusão, sendo assim o valor utilizado para a formulação do nosso produto foi de 10%. Para o suco misto de abacaxi, acerola e gengibre, utilizamos as informações de Maia et al. 2020, que diz que para a saborização podem ser acrescentados de 20 a 25% do suco de frutas secas ou outro chá, ou mesmo de ervas e especiarias,
Sendo assim, o valor utilizado para a formulação do produto foi de 20% de suco misto de abacaxi, acerola e gengibre. Continuando a apresentação, meu nome é Tiago e estarei responsável por estar apresentando as etapas de processamento. No slide que está podendo ser visualizado, a gente vê realmente os fluxograma das etapas que vão realmente constituir a formulação do nosso produto final, que seria, no caso, a nossa kombucha de chá verde com suco misto de abacaxi, acerola e gengibre. Em primeiro momento, a gente vai realizar a etapa de pesagem. A gente vai pesar os insumos que realmente são os ingredientes do nosso produto. No caso, o açúcar, o chá, a água, o SCOBY, como também o suco misto. Após essa etapa de pesagem, a gente vai fazer o aquecimento da água. Essa água deve chegar na temperatura de fervura, em torno de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Segue-se, então, a etapa de mistura e infusão, a qual a nossa erva, no caso, nosso chá, o chá verde, vai entrar em contato com essa água quente e estará realmente em infusão durante 5 minutos. Isto é realizado para que seja feito a extração dos compostos de sabor do chá. Beleza? Após isto, é feito a etapa de filtração, a qual, depois do processo de infusão, onde vai ser extraídos os compostos de sabor, a gente vai fazer a remoção das partes sólidas, que vai estar realmente em solução, que no caso seria as nossas folhas de chá, tá? Após isto, a gente faz a etapa de resfriamento. Por quê? Eu já fiz o meu processo de infusão, eu fiz o meu chá, digamos dessa forma. Depois disso, a gente vai fazer a inoculação dos nossos micro-organismos. E para isso, a gente tem que fazer o resfriamento dessa solução, para que quando a gente colocar os micro-organismos, eles não sejam danificados, porque até então ele está vindo com a temperatura de em torno de 100 graus Celsius. Então, a gente segue para uma etapa de resfriamento, onde a temperatura vai ser abaixada em torno de 25 graus Celsius, temperatura ambiente. A gente faz a adição do inóculo, que é o SCOBY, e nisso segue o processo de fermentação. O processo de fermentação é feito em um fermentador industrial a 28 graus Celsius, em agitação de 50 RPM e aeração de 0,42 VVM. O que significa esse VVM? VVM é um parâmetro que diz o volume de ar que será injetado no meio de cultura pelo volume de meio de cultura por minuto. Foi parâmetros estabelecidos de acordo com o que foi encontrado em artigo de Paludo. Após a etapa de fermentação, a gente tem uma segunda etapa de filtração. Essa segunda etapa vai objetivar a remoção do SCOBY que foi realmente colocado durante a etapa de fermentação. Etapa essa de fermentação que dura até 7 dias, onde também ocorre também o acompanhamento do pH, como foi apresentado pela Diana anteriormente. Esse pH fica variando em torno de 3, de 2,5 a 3,5. Entanto, o pH acaba sendo um parâmetro de acompanhamento bastante primordial nessa etapa de fermentação. Entanto, que quando a gente faz a filtração, a gente vai estar tirando esse excesso de SCOBY da minha solução, visto que a gente quer interromper, a gente não quer realmente continuar o processo fermentativo tão ativamente como estava anteriormente, porque isso pode acabar influenciando no desenvolvimento já de flavors não tão desejáveis. Após isto, essa etapa de filtração, a gente vai ter a adição do suco misto. A gente optou por não estar abordando a produção do nosso suco misto no nosso projeto, visto que nosso produto principal é a kombucha. Portanto, a gente vai considerar que o nosso suco misto vai ser obtido por fornecedores, por terceiros. A adição esta, como foi apresentado anteriormente, em 20%. Então, segue-se nas etapas convencionais de envasamento, rotulagem, respeitando as determinações que vem no PIC, também apresentado anteriormente, e segue o armazenamento. Armazenamento este, que é feito a 5 graus Celsius, pois permite uma maior extensão da validade, em até 3 meses. Quando ocorre um armazenamento na temperatura ambiente, a validade cai para 1 mês. Lembrando que
Após aberto o frasco, a bebida da kombucha, ele só vai ter validade de 5 dias após aberto. Segue-se, então, a apresentação dos equipamentos. Aqui a gente apresenta, para a pesagem dos insumos, uma balança industrial, um modelo Mike 300, onde vai ser feito justamente a pesagem do meu açúcar e do meu chá. E para a etapa de aquecimento da água e mistura, a gente indicou um tanque misturador com aquecimento, em aço inoxidável, indicado para a indústria de alimentos. É importante pontuar aqui que os equipamentos que a gente foram selecionando são de nível sanitário, ou seja, são indicados para a indústria de alimentos que são em aço inoxidável. Como a gente observou no fluxograma, a gente tem uma etapa de aquecimento da água e posterior infusão, onde o chá vai entrar em contato com essa água fervente durante 5 minutos. Então, para a gente não precisar de 2 equipamentos para isso, a gente indicou esse equipamento. Pois o quê? Primeiro, a gente vai ter a entrada de água nesse tanque, vai chegar a temperatura de fervura, e após isto, o chá vai ser colocado e vai ficar no processo de agitação durante 5 minutos. Agitação esta que facilita o processo de extração de compostos de interesse do meu chá verde. Segue-se, então, a filtragem. A gente indicou uma caixa de filtragem Nova Box, que é um filtro G4, que vai ser utilizado tanto para a filtragem número 1 e número 2. Lembrando que a filtragem 1 seria para remoção das minhas folhas de chá, e 2, ao excesso de SCOBY depois do processo da fermentação. Para o resfriamento, como foi explicado, que a gente precisa ter esse abaixamento da temperatura antes da inoculação dos meus micro-organismos. Então, a gente indicou um tanque de resfriamento do modelo Gorum, também aço inoxidável. Já para a fermentação, a gente colocou um fermentador industrial no modelo Geomesa, a qual a gente vai ter todos aqueles controles apresentados. Ou seja, a gente vai ter o controle da minha temperatura, da minha agitação e da minha aeração, tá? Como também sensores de pH para estar acompanhando o desenvolvimento daquela fermentação durante os 7 dias propostos de fermentação. Após isto, a gente apresenta também, para a etapa de adição do suco misto, um tanque de expansão. Por quê? Como foi dito, a gente não engloba em nosso projeto a produção do nosso suco misto. Então, a gente vai obter esse suco misto de abacaxi, acerola e gengibre por terceiro, por fornecedores. Portanto, a gente precisa de um tanque para o armazenamento desse suco. Então, a gente indicou um tanque de expansão que mantém em temperatura de resfriamento para realmente ter a melhor conservação deste. Segue-se, então, a etapa de envasamento e rotulagem, a qual a gente indicou um equipamento envasadora, acoplado tanto com mecanismo para rosquear e rotuladora. Ou seja, após a mistura da minha kombucha, meu chá fermentado e o suco, esse produto vai ser envasado em frascos de vidro, onde esse mesmo equipamento faz esse processo de envasamento, como também o rosqueamento e a rotulagem. Segue-se, então, esse produto para a minha câmara fria, a qual vai ser mantida a 5 graus Celsius. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana e eu vou falar um pouco sobre rendimento, balanço de massa e parâmetros de processo. Com relação ao rendimento, procuramos na literatura e na legislação algo que falasse sobre o rendimento do processo de kombucha. Porém, não encontramos. Portanto, levando em consideração que seria um projeto industrial, onde há tubulações, onde a água que ferve, ela pode chegar a evaporar, a gente considerou que há perdas durante o processo de 10%. Com base nisso, fizemos os cálculos, né? O de rendimento para 90% e o de balanço de massa baseado nesses 90% de rendimento. No caso do balanço de massa, a gente considerou a ideia do produto, que seria produzir 200 litros de kombucha por dia, sendo que 160 litros seria a infusão fermentada e 40 litros seria o suco misto. Para fazer a infusão fermentada, a gente considerou o seguinte:
De acordo com a formulação apresentada pela Diana anteriormente, para cada 10 gramas por litro de chá verde, teria 20 gramas por litro de açúcar. Então, usamos isso como base. No caso do chá verde, a gente considerou essa proporção, e aí colocamos, né, para cada 1 litro, 10 gramas, e no caso, como a gente quer produzir 180 litros, considerando o rendimento de 90%, aí colocou 1,8 quilogramas de chá verde. Lembrando que o nosso intuito é ter 160 litros de infusão, né? Lembrando também que o rendimento que a gente considerou foi 10%, ou 90%, desculpa. E para o açúcar, seguindo também a proporção, a gente colocou 20 gramas para 1 litro, e para descobrir para 180 litros, a gente teve 3,6 quilogramas de açúcar. Nesse balanço de massa, a gente não levou em consideração o Scooby. Por quê? O Scooby, ele representa 10% do volume total da infusão, mas tudo que entra de Scooby sai. Então, a gente considerou, a gente resolveu não considerá-lo no balanço de massa, devido a isso. E aqui nós temos alguns parâmetros de processo. Temperatura, acidez, pH, fermentação, teor alcoólico, gases, microbiologia. E por que esses parâmetros são importantes, né? A temperatura, como mencionado pelo Tiago, de início é uma temperatura bem elevada, o que pode matar os micro-organismos presentes no Scooby. Então, é necessário ter esse controle de temperatura para que para que a gente não venha ter perdas maiores, né? E para que a gente tenha melhores resultados. A acidez titulável é importante também ser controlada, porque a legislação pede que seja 6%, no mínimo 6%. Então, é necessário esse controle para que a gente possa fornecer o produto com o padrão de qualidade pedido pela legislação. O pH, ele fica em torno de 3, porque é um pH bem baixo, que ajuda a micro-organismos patogênicos não se desenvolverem. A fermentação também é importante ter esse controle, devido ao teor alcoólico que pode acarretar, e também o sabor, as questões organolépticas do produto. O teor alcoólico para um produto não alcoólico, que é o caso do nosso produto, a legislação permite que seja até 0,5% volume. E para um kombucha alcoólica, a partir de 6 até 8%, a partir de 0,6 até 8%. Então, nesse caso, é importante ter o controle de teor alcoólico para que não venha ficar fora dos parâmetros. Os gases dissolvidos também são importantes, o controle para a produção, né, o crescimento das bactérias presentes no SCOBY, para que não venha interferir no trabalho desenvolvido. E a microbiologia também é importante ser analisada devido à presença de patogênicos que podem surgir, e é algo que não queremos. Então, é necessário a gente ter esse controle, porque as cepas de SCOBY ainda não são padronizadas, né? Exatamente desenvolvidas. Existem várias cepas, então, devido a isso, surge uma grande variação de micro-organismos presentes. Então, é necessário ter esse controle para que não haja micro-organismos patogênicos. É isso, pessoal. Obrigada.